no livro de Daniel, no capítulo 1. Nós começaremos nessa noite uma sequência aí de exposições nesse livro de Daniel. Então, durante a semana, você pode ler o livro, ler várias vezes, se possível, porque assim você vai melhor compreender o que vamos falar aqui. Lembrar também que durante a semana reforce com os seus filhos. A sua criança recebeu aí uma prancheta com os desenhos para pintar, e está aí o Daniel e os seus amigos, exatamente para você poder durante a semana reforçar com eles aquilo que nós vamos falar aqui nessa noite. Hoje vamos ler o primeiro capítulo todo, mas eu quero me ater com vocês até o versículo 7, e domingo que vem nós terminaremos o capítulo de número 1. Então vamos ler Daniel, capítulo de número 1. Diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos. Luciana, sai com o telefone, por favor. Depois você tenta colocar no silencioso lá de fora. Das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltsazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens
Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Bom, por que estudar Daniel? Por que expor Daniel para nós, como igreja, para os nossos dias? Para que a gente consiga entender um livro do Antigo Testamento, a primeira coisa que precisamos fazer é interpretá-lo à luz daqueles que liam naquele período. A gente jamais pode ler um texto como Daniel e interpretar diretamente para nós. E isso é o que muitos fazem e acabam errando. Daí tiram aquelas visões de Daniel, as 7 semanas de Daniel, e criam campanhas, e fazem visões, como se tudo isso fosse escrito diretamente para nós, que se aplicasse diretamente a nós. Mas não é assim que nós lemos a Escritura e interpretamos a Escritura. Daniel foi escrito para o povo que estava no exílio. Daniel foi escrito com um propósito único, que era confortar o povo que estava no exílio. Deus havia permitido que o seu povo fosse levado cativo para a Babilônia. Deus permitiu que a cidade deles, que o templo deles, que era a igreja onde eles reuniam, Deus permitiu que aquele templo fosse destruído, que tudo fosse acabado. Imagina como esse povo agora estaria lá em Babilônia, na cidade de Babilônia. Como que eles veriam Deus? Como que eles acreditariam em Deus? Como que eles poderiam ter paz nos seus corações em meio a um exílio que Deus permitiu e tendo a casa de seus pais todas queimadas, como Deus permitiu que acontecesse? Então Deus chama Daniel para escrever e para relatar todos os acontecimentos ali, para mostrar para nós que Deus está no controle. Gravem isso, meus irmãos. Deus está no controle. Durante todo o livro de Daniel, nós veremos várias aplicações e implicações para os nossos dias. Mas todos os dias nós veremos que o Deus que nós servimos está no controle. Não importa o caos que esteja no mundo. Não é à toa que essa foi a imagem escolhida para falar dessas exposições em Daniel. Porque em meio ao caos, Deus sempre está no controle. E o meu objetivo nessa noite é fazer você entender por que muitas vezes o caos acontece. E por que muitas vezes povo de Deus, cristãos, estão sendo atingidos por esse caos. Porque quando acontecem coisas, como as enchentes no sul está acontecendo agora, quando acontecem coisas do tipo de tsunamis que nós já vimos muitas vezes acontecendo na Ásia, então nós pensamos, como que um Deus bom e soberano ao mesmo tempo permite todas essas coisas acontecerem? Como que um Deus pode ser soberano e bom e não impedir que estas coisas aconteçam? E é sobre isso que eu quero refletir com vocês nessa noite, meus irmãos. E primeiramente eu quero mostrar para vocês que mesmo nós temos a tendência de achar que Deus nos abandonou quando essas coisas acontecem. Talvez se vocês morassem agora no sul do país, estivessem pensando isso. Por que Deus nos abandonou? Ou como irmãos de muitos que estão lá no sul, nós podemos pensar assim, por que Deus nos abandonou? E muitas vezes também nós achamos, por que Deus está sendo injusto?
e então nós acreditamos que ele é injusto. Mas na verdade, nós veremos, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam nessa noite, é que nós merecemos todo o juízo de Deus. Nós merecemos todo o juízo de Deus. A história de Israel se repetiu várias vezes, e a história de Israel também é a nossa história. A história de um povo que, mesmo tendo conhecimento de Deus, flerta com outros deuses, cria outros deuses nos seus corações, se dobram diante de outros deuses todos os dias, e ainda achamos que quando Deus permite coisas ruins, entre aspas, acontecerem, Ele é injusto, ou então é porque Ele nos abandonou. E não é assim. Meus irmãos, o texto começa dizendo: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, a sitiou. Olha o que o versículo 2 diz: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim. Quem foi que entregou o rei de Jerusalém, o rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor? Foi o próprio Deus de Israel, meus irmãos. Se vocês lembrarem do texto que nós lemos na liturgia, nós vimos em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 13, Deus dizendo: se eu cerrar os céus, ou seja, se eu impedir que caia chuva, ou se eu enviar o gafanhoto para destruir a terra, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No texto que nós lemos, nós vimos que Deus ele pode enviar a traça que corrói, Ele pode impedir que a chuva caia, mas Ele também pode fazer com que a chuva caia da maneira como caiu no sul do país. Porque Ele é Deus, é soberano, Ele pode todas as coisas. Mas não foi sem razão que Deus fez isso. Não foi sem razão. Se vocês abrirem suas Bíblias, mas pode acompanhar aqui também, em 2 Reis, capítulo 21, teve um camarada chamado Manassés. Manassés foi o pior rei que Israel teve. Foi o pior rei que Judá teve. Manassés era filho do rei Ezequias. No versículo 2 do capítulo 21 diz que fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído. Ezequias destruiu os ídolos, Manassés os colocou de pé novamente. E levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como fizera Acabe, rei de Israel. E se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Ele adorava a astrologia também. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome. Lembra que o seminarista Mateus aqui, no início, disse que o Senhor falou assim: eu vou morar nesse lugar. Sabe o que Manassés fez? Ele foi lá e colocou postes ídolos dentro da casa do Senhor, quando o Senhor diz: eu vou habitar aqui. Olha o que mais Manassés fez. Versículo 6: e queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médium e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Sabe o que o Senhor fez então? Versículo 19, versículo 12, desse mesmo texto diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todos os que os ouvir lhes tinirão nos ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo de Acabe. Eliminarei Jerusalém como elimina a sujeira de um prato, elimina-os e o emborca. Abandonarei o resto da minha herança, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos, servirá
de presa e despojo para todos os seus inimigos. Meus irmãos, o que estava acontecendo com Jerusalém, com Judá, no tempo de Daniel, foi exatamente por causa de todas essas abominações que os reis de Judá fizeram. Depois de Manassés vieram outros reis que fizeram a mesma coisa que Manassés. Houve nesse tempo um rei chamado Josias, que começou a reinar com 8 anos. Ele ainda purificou a casa do Senhor e refez o culto, reformulou o culto, reformou o culto. Mas depois dele, os reis que vieram continuaram a fazer pecar Israel. E por isso Deus permitiu que isso acontecesse. Meus irmãos, o que isso tem a ver com a nossa história? 1 Pedro escreve para nós, na sua primeira carta, versículo 1 e versículo 2, ele envia a sua carta aos forasteiros, aos exilados, que vivem em todos os lugares deste mundo. Nós somos forasteiros em terras alheias, porque a nossa pátria, como nós aprendemos na Escritura, não é aqui da terra, mas é do céu. O nosso lugar de habitação eterna vai ser depois que tudo isso for transformado, destruído, transformado, restaurado. Mas a nossa pátria não é como aqui, e andamos como forasteiros. Mas uma coisa que nós precisamos entender, e que no meio das nações que andamos, nações que se dizem cristãs, nós vemos as mesmas atrocidades sendo cometidas todos os dias. Nós vivemos em um país onde mais de 30% se dizem evangélicos, em que em sua grande maioria se dizem cristãos. Mas nós vemos essas atrocidades sendo acometidas o tempo inteiro. Não adianta olharmos para aqueles que estão no sul e acharmos que eles não merecem o que acontece lá. E se estivesse acontecendo conosco aqui, não poderíamos dizer que também não merecemos. Porque todos os dias nós colocamos o Senhor à prova. Porque todos os dias nós acabamos adorando mais outros ídolos do que o próprio Deus. Estava lendo as reportagens nesses períodos agora, e me dá nojo de ver algumas coisas que nós, seres humanos, somos capazes de fazer. O povo no sul, em meio a tanta dificuldade como está acontecendo, e agora a polícia tem que intervir, porque no meio a tanta desgraça, ainda tem homens capazes de cometer estupro naquele lugar. Em meio a tudo o que está acontecendo no sul, ainda tem gente que exalta uns rituais satânicos, como o show da Madonna aconteceu nesses dias no Rio de Janeiro. Quando nós vamos para os nossos governantes, nós vemos coisas mais absurdas. Guerra de mídia para um lado e para o outro, ao invés de unirem forças para ajudar, ficam tentando fazer política ainda em cima de tudo que está acontecendo. No sul, Rio Grande do Sul, eu estava também pesquisando, vendo algumas coisas sobre lá. Vi em um site que fala que ali no Rio Grande do Sul é um lugar onde se tem em torno de 65 mil terreiros, onde se buscam outros deuses que não o Deus da Escritura. Aqui, sem denegrir, sem emitir opiniões bruscas, sem discriminar ninguém pela sua religião e tudo mais, mas o que fazem não é aquilo que a Escritura nos ensina. E se nós servimos ao Deus da Escritura, nós entendemos que qualquer outro Deus que for servido, se qualquer outro Deus for servido, esse Deus é um Deus de juízo.
porque o ser humano foi criado para a sua adoração. Mas todo o nosso país tem cometido atrocidades o tempo todo. De tal forma, meus irmãos, que Deus pode sim permitir que o caos aconteça para nós. Deus pode permitir que governos se levantem, governos que causem mal ao povo, assim como Ele permitiu que acontecesse em Israel. Mas o que é importante você entender é que em meio ao caos, Deus está no controle. Pastor, mas por causa de uma nação inteira que é corrupta, que adora outros deuses, que coloca o Senhor à prova, por causa da nação, aqueles que são fiéis também sofrem. Nós vemos Daniel, nós vemos os seus amigos também, Ananias, Misael e Azarias, sendo levados cativo para a Babilônia. Havia outras pessoas como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, homens fiéis ao Senhor, temente ao Senhor, que também estavam lá. Mas uma outra coisa que nós precisamos entender, além de entendermos que nós merecemos todo o juízo de Deus, é que mesmo em meio ao caos, Deus cuida daqueles que são seus. Deus ainda vai cuidar daqueles que são seus. Daniel, ele reconhece exatamente que ele estava ali por causa dos pecados de Israel. Por exemplo, capítulo 9, se você abrir no capítulo 9, versículo 11, ele vai dizer, Daniel dizendo: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. O próprio Daniel, que era temente a Deus, ele diz: nós, como nação, temos pecado contra ti. E uma coisa que nós devemos fazer, meus irmãos, é aquilo que nós vimos na liturgia. Quando o texto de 2 Crônicas que foi lido, capítulo 7, versículo 14, pode ser colocado também aqui na tela, que vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar, se humilhar, eu ouvirei do céu, eu sararei a sua terra, eu perdoarei os seus pecados. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós, como servos do Senhor Jesus, nós precisamos fazer isso. Todos os dias nós precisamos dobrar os nossos joelhos e pedir perdão pelo pecado do povo de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pelos pecados da igreja. Todos os dias nós devemos clamar ao Senhor, entendendo que o Senhor está no controle e Ele pode ouvir as nossas orações quando nós nos convertemos dos maus caminhos. Mas como eu disse, a segunda coisa que eu quero mostrar para vocês é que o Senhor tem cuidado de nós. Tem um texto em que Jesus encoraja o seu povo, em Lucas capítulo 12, versículos 6 e 7, ele diz: não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temas, bem mais valeis do que os pardais. Em meio ao caos, Deus diz para nós: até os cabelos da nossa cabeça estão contados, e nada vai acontecer que não seja da permissão dEle. Portanto, as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Nós vemos no texto, e vamos trabalhar isso melhor domingo que vem,
que Daniel resolveu se manter puro em meio à Babilônia, e ele conseguiu, porque o Senhor o concedeu graça. Nós vimos que eles encontraram graça diante do rei Nabucodonosor, porque o Senhor permitiu isso. O Senhor cuida dos seus em meio ao caos, meus irmãos. E o que isso então pode valer para nós e implicar para nós? Eu sei que tem muito crente que, com tantos acontecimentos, guerras, rumores de guerras, enchentes, secas e tantas outras coisas, começa a pensar: nós estamos caminhando para os últimos dias. Governos e pessoas com medo de governos. Eu me lembro da eleição passada, 2022, tinha crente desesperado porque se o candidato tal ganhasse e o outro perdesse, seria o fim do mundo, como se Deus não estivesse no controle de todas as coisas. E o que nós precisamos, meus irmãos, em meio a qualquer situação, é descansar que as nossas vidas estão nas mãos do nosso Deus e Ele está no controle. Ele governa o universo, Ele governa todas as coisas. E nós podemos descansar, meus irmãos, porque mesmo sendo merecedores de todo o juízo de Deus, nós não podemos nos esquecer que um dia, Cristo Jesus lá na cruz, levou o juízo que estava sobre você e sobre mim. Ele suportou a ira de Deus que era contra nós, para que você e eu pudéssemos viver tranquilamente, debaixo ou coberto pelo sangue de Cristo Jesus. De tal forma que fugir do caos, se fugir do caos, não é possível. É possível ser guardado em meio a Ele, em nome de Cristo Jesus. Quero caminhar para o fim, mostrando um texto para vocês. Um texto que é de extrema importância para compreendermos isso. Romanos, capítulo 8, versículo 28. A partir do versículo 28, Paulo dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo vai cooperar. Não importa o caos que Deus permitir que a gente passe. Tudo vai cooperar para o nosso bem. E o bem que Deus tem para nós é sermos aperfeiçoados, conforme a imagem e semelhança de Cristo. Versículo 29 vai dizer isso. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Paulo começa agora uma pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por todos nós. Quem vai nos condenar? Quem vai nos mandar para o inferno? Quem vai nos acusar de que nós devemos alguma coisa, se Cristo Jesus já pagou tudo? Estamos livres de qualquer dívida. Se nós cremos de verdade, verdadeiramente em Cristo Jesus, estamos livres de qualquer dívida e livres de toda a ira de Deus. O caos pode vir para o crente e para o não crente. Para o não crente é juízo, mas para nós que somos crentes no Senhor Jesus, tudo coopera para o nosso bem. Você pode descansar nisso, meu querido. Quem nos separará, versículo 35, do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo?
Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador, nós corremos risco o tempo todo. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, Paulo não tem dúvida, ele diz, eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há nada, meus irmãos, que nos separe do amor de Deus. Não existe caos nenhum nesse universo que Deus não seja soberano e que Ele não controla com a sua mão. Tudo aquilo que acontece não é por injustiça dele, porque nós merecemos o inferno. Qualquer coisa que for melhor do que isso, já é graça de Deus. Mas a sua graça é tão abundante, que Ele não somente nos livra do inferno, mas nos dá a garantia de uma vida eterna com Cristo Jesus, se nós cremos de fato nele e entregamos a nossa vida a Ele. Portanto, nós como igreja, não temos que temer nenhum juízo de Deus e nenhum caos, porque as nossas vidas estão nas mãos desse Deus maravilhoso que nós servimos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Deus, nós queremos te louvar e te bendizer o nome pelo Deus soberano que tu és. Embora muitas vezes nós não entendemos e muitas vezes interpretamos a realidade segundo a nossa justiça, e muitas vezes achamos que o Senhor é injusto ou que o Senhor nos abandonou, a tua palavra nos ensina que não há nada mais justo que o Senhor faça do que executar o seu juízo sobre a terra. E nós te agradecemos, ó Deus, porque embora o Senhor execute o seu juízo, Cristo Jesus recebeu as nossas iniquidades e por ela foi castigado. Cristo Jesus pegou as nossas feridas sobre Ele para que nós pudéssemos ser curados. Cristo Jesus se fez injustiça para que nós pudéssemos ser declarados justos diante de Ti. E por isso nós te agradecemos, ó Deus, te louvamos e te pedimos que nos ajude a sempre honrarmos esse Jesus que morreu na cruz por nós. E que tendo essa certeza, ó Deus, mesmo diante do pior caos que possamos enfrentar, que tenhamos paz, que tenhamos tranquilidade, a tranquilidade que vem do Senhor. E assim que a igreja do Senhor Jesus passe momentos confiantes na Tua presença, mesmo em meio às incertezas. Mesmo que as circunstâncias apontem o caos, o Senhor nos ensina a confiar em Ti por meio da fé, porque a nossa vida está em Tuas mãos. Isso é o que nós te pedimos. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus o Pai e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.